Boa noite, irmãos. Eu considero um privilégio falar aos irmãos aqui congregados em Goiânia, tanto os que fazem parte da igreja local, como aqueles que estão usufruindo das bênçãos deste encontro. Espero que Deus possa continuar falando aos nossos corações, como falou nas noites anteriores. Eu gostaria de convidar aqueles que estão assentados para nos colocarmos em pé e lermos as Escrituras em Êxodo 40, verso 1 ao verso 3. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Êxodo capítulo 40, verso 1 ao verso 3. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nela a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Amém. Oremos mais uma vez. Pai, nós temos lido esta porção de Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito vivifique para nós e que isto funcione na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assentai-vos, irmãos. Deus nunca complica as coisas. Quando Deus pede alguma coisa para alguém, Ele sempre diz o que fazer e como fazer. Ele não somente diz, eu quero, e você tem que se arrumar para acertar a sua vontade. Não. Quando ele pede alguma coisa, ele facilita, ele explica, ele diz o que quer e como quer. Tomemos, por exemplo, a ordem de Deus para Noé edificar, construir uma arca. Quando ele disse para Noé construir uma arca, ele deu a Noé as medidas da arca, o formato e todos os detalhes, por que não dizermos o projeto, a planta. Ele disse, eu quero a arca de madeira de gofer, 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura, uma porta, uma janela na parte superior. A arca tinha 3 compartimentos, porque nós sabemos que Deus sempre trabalha com o 3. Deus é completo
em 3. Isto não traz complicação alguma para aqueles que podem ouvir de Deus. Porque quem não ouve de Deus e ouve apenas de terceiros, é que então complicou. Por exemplo, os 3 ofícios, as 3 manifestações de Deus, eles complicaram tanto isso, e não tendo explicação, porque a doutrina da suposta Santíssima Trindade é tão infundada que eles acabam sem poder explicar, dizendo: não se meta nisto, porque isto é um mistério. Mas quem ouve de Deus sabe que Pai, Filho e Espírito Santo, as 3 manifestações de Deus, não se trata de 3 pessoas, mas sabe perfeitamente que é um Deus mudando de ofício para efetuar o seu programa entre nós. Amém? Então, nós temos aqui nesta noite Deus pedindo para o profeta Moisés construir, levantar um tabernáculo lá no deserto. E quando Deus pediu para Moisés levantar o tabernáculo, ele mostrou para Moisés como ele queria o tabernáculo. Você tem isto na carta aos Hebreus, se não me falha a memória, capítulo 8, o apóstolo São Paulo disse, lembrando as palavras do Senhor a Moisés, ele disse: faça tudo conforme no monte te foi mostrado. Deus mostrou para Moisés como ele queria o tabernáculo. E nós temos a mensagem pregada pelo profeta, intitulada Véu Adentro, que nos mostra com detalhes como foram colocados as divisões, os compartimentos e o que aquilo significava e por que Deus queria as coisas daquela maneira. O tabernáculo, ele era dividido em 3 partes: átrio, lugar santo e lugar santíssimo, ou santo dos santos. O átrio era como um pátio aos lados daqueles 2 outros compartimentos. Mas não é porque era um pátio exterior que as pessoas podiam entrar naquele pátio de qualquer maneira. Não era. Mesmo para estar naquele pátio, se obedecia determinadas exigências de Deus para estar ali. A ponto de, no Novo Testamento, no capítulo 21 do livro de Atos, o apóstolo São Paulo, que levou consigo, me parece que 4 irmãos,
entre eles Trófimo, e era ele grego, gentil, e não era circuncidado. E não sendo circuncidado, não tinha o direito de entrar nem no átrio. Paulo foi acusado terrivelmente porque ele tinha levado consigo como que infringindo uma norma que tinha sido estabelecida por Deus para os adoradores. Isto era ainda o átrio. No átrio, do lado de fora, tinha-se o altar do sacrifício e uma fonte, onde os sacerdotes, juntamente com Moisés, Arão, seus filhos e Moisés, antes de entrar à congregação, teriam que se lavar. Teriam que lavar as suas mãos, os seus pés, para entrar na congregação, no lugar santo. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. No lugar santo estava colocado a um lado os 7 candelabros, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso. Depois se tinha uma divisória, um véu, e detrás do véu tinha a arca. Dentro da arca tinha-se as tábuas da lei, uma panela, um vaso de ouro contendo o maná, que todos nós sabemos que era uma comida, um pão especial, que dentro de umas pequenas bolinhas, e ele descia todas as madrugadas, quando tudo descansava, a terra, a congregação, o povo, no frescor da madrugada, ele descia. E quando o povo levantava pela manhã, estava sobre a areia do deserto aquelas bolinhas que deveriam ser apanhadas para o consumo diário. O maná de hoje não serviria para amanhã. No dia seguinte ele estaria bichado. Ele estaria podre, não serviria para o consumo. E nós sabemos que Deus mandou o profeta Moisés tomar daquele maná e colocar sobre um vaso de ouro e colocá-lo dentro da arca, no lugar santíssimo. E aquele maná
que foi levado para dentro da arca, permaneceu sem apodrecer, e estava ali para dar testemunho do poder sobrenatural de Deus. Atrás do véu também tínhamos a vara de Arão, uma vara seca, que fora colocada diante de Deus quando Moisés tinha sido questionado com os integrantes da congregação, que reclamavam que Moisés e Arão demonstravam e queriam ter a primazia, e que só eles eram santos. E eles queriam também ministrar, em outras palavras. Eles diziam: não, Deus não manifesta só a vocês, toda a congregação do Senhor é santa. E Moisés tomou as varas por ordem de Deus, uma vara representando cada uma daquelas tribos, e as colocou diante de Deus. E fora dito à congregação que a vara que reverdecesse e desse frutos, esta era a vara que o Senhor tinha elegido para guiar o seu povo. E numa madrugada, parece que alguma coisa relacionada com o frescor da madrugada. Numa madrugada, a vara de Arão reverdeceu, sendo um pedaço de pau seco, deu flores e frutificou. E isto foi levado para dentro do véu e ficou ali como um testemunho sobrenatural. Interessante. Deus sempre trabalha com três. No átrio, para aqueles que chegavam para adorar, eles podiam usufruir de um pouco de luz. A luz para aqueles que estavam no átrio, no pátio, era uma luz que não se podia ver com clareza. Porque era uma luz que dependia da lua. Se a lua estivesse cheia, então tinha mais claridade. Se tivesse minguante, e se tivesse na lua nova, ou em noites onde as nuvens cobrissem, a luz estava muito debilitada. Aqueles que estavam no átrio tinham uma oscilação. Eles não viam as coisas com clareza. Eles dependiam do estado da lua, como muitos crentes. Que certo dia da semana ele está exuberante, alegre, feliz, mas daqui um pouquinho surgem os problemas e ele se murcha. Ele tem altos e baixos. Ele deseja ter uma vida de vitórias contínuas.
Ele deseja ver sempre da mesma maneira, com a mesma claridade, mas não pode, porque ele depende da lua. Crentes lunáticos. Se a fase vai boa, tudo bem, mas se temos problemas, não conte comigo. Aqueles que entravam para o lugar santo gozavam da luz dos 7 candelabros. Uma luz movida por azeite, que por certo tinha seu pavio e que às vezes também não emitia uma claridade absoluta. Era uma luz, todo mundo sabe o que é luz de lamparina. Não se pode ter clareza absoluta daquilo que se está buscando, querendo. É apenas uma luz relativa. Mas detrás do véu existia uma luz tão sobrenatural. E esta luz dava e dá a todos que conseguem transpor o véu uma clareza absoluta. É a luz da glória da Shekinah. Ela é ininterrupta. Nada estorva. Nada o atrapalha. A clareza é completa. E esta luz tem efeitos especiais. Efeitos especiais. Estas são as 3 luzes de Deus. Uma natural, a natureza, uma que dependia de certos cuidados humanos e uma que vem diretamente de Deus. Você sabe que 3 é o número de Deus, 4 é o número de Satanás. O profeta disse que existe uma 4ª luz. Essa não é de Deus. Mensagem Véu Adentro 192. Deus ajude-nos nesta manhã, eu diria nesta noite, a entrarmos naquela vida interior. Irmão, saia deste lugar aí aonde você é cercado por todo o vento de doutrina. Cada coisinha que aparece. Não sabe você que a Bíblia diz que nos últimos dias viriam homens e seriam como anjos de luz? De como tomariam vingança. E os demônios, os ministros, são anjos de luz. Não vê você que Eva estava procurando uma nova luz? Quando o diabo falou com ela e causou cada sepultura que existe aí fora, causou cada instituição de doentes mentais, causou cada presídio, causou cada morte, cada angústia, cada criança faminta, toda mãe moribunda,
ela estava procurando por algo novo. E ela estava procurando por qualquer coisa nova que pudesse achar. Esta é uma luz falsa, uma luz perigosa. Ora, nós sabemos que estes 3 compartimentos do tabernáculo representam as 3 etapas da graça. O átrio, justificação pela fé. Por isso eu disse que é uma luz relativa e enganosa. Uma hora você pensa que tem e você pode não ter. Eu creio que estou falando com pessoas que vieram aqui por uma razão, por uma finalidade. Vieram aqui como as pessoas iam ao tabernáculo para adorar. Eles iam ao tabernáculo na intenção de adorar a Deus. Levavam seus animais para ser sacrificado. Daí ia uma família puxando ali um cordeiro, levava diante do sacerdote, lá na tenda da congregação, e eles estavam do lado de fora, onde haveria de ser sacrificado o animal. Mas não é porque estavam de fora que estavam brincando. Conversando, mascando chiclete, fazendo negócio, tratando de problemas. Aqueles que iam puxando o cordeirinho, e quando o sacerdote tomava o cutelo para imolar aquele cordeiro, e aquele chefe de família colocava a mão sobre aquele animal, não há ninguém que estivesse ali com a sua mente vagando, mas havia um momento de reverência, um momento de meditação profunda, porque ele sabia que aquele animal que estava sendo sacrificado em seu lugar, não tinha nada a ver com os pecados dele. E estava sendo sacrificado em seu lugar. Ele olhava aquele cordeirinho e o sangue descia, só se fosse uma pessoa fria, calculista, indiferente, que para ele tanto faz como tanto fez. Se der certo, deu. Se for para o céu, vou. Se não for, tudo bem. Mas eu estou falando a um grupo de pessoas que eu creio que estão aqui porque querem a vida eterna. Portanto, eu sei que eu estou falando a pessoas que não estão brincando. E o animalzinho esperneava, tremia, enquanto a vida que estava sobre ele se esvaía. E quando aquilo era feito, naquele momento de contrição de alma, ele sabia que ele tinha cumprido uma exigência de Deus. E de certa maneira ele tinha uma mente descansada naquele momento. Ainda que consciente que os seus pecados não tinham sido absorvidos, ou seja, abolido a raiz, o desejo. E Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 5, que este é o quadro da justificação. Sendo, pois, justificados
temos paz com Deus. Sente um alívio, refresca. Eu falo que isso é muito relativo, é muito pouco esta luz, porque aí estão todas as religiões, as denominações que estão pregando a salvação baseada na crucificação de Cristo, o Cordeiro sacrificado pela humanidade. Lá vem pessoas viciadas, drogadas, prostitutas, porque nós não podemos negar que eles estão fazendo isso. Movimentos tirando pessoas das drogas, e elas encontram esta paz quando é mostrado para elas o que Cristo, o Cordeiro de Deus, fez no lugar delas. Mas eles ficam só com esta luz. E aí então você tem o mundo religioso e o quadro diante de você. Não saem dali. Há outros que são mais corajosos, aceitam esta obra de redenção, da justificação pela fé, quando um pregador aponta para eles o Calvário, aceitam a Cristo, e agora são chamados para entrar dar um passo mais para a santificação. E aí então você tem muitos que deixam os cigarros, deixam as bebidas e deixam determinadas coisas para trás e pensam que encontraram tudo. Pensam que tem toda a luz, mas esta não é toda a luz. O próprio Senhor Jesus disse que quando um espírito imundo sai de um homem, ele vai por lugares áridos e, não encontrando pousada, diz: voltarei para a minha antiga casa. Você vai ver os cães voltando aos seus vômitos. Você vai ver os porcos voltando para o espojadouro de lama, confiados em uma luz. Disse Jesus que então ele traz consigo 7 espíritos piores. E chegando, e encontrando aquela sua antiga casa, limpa, varrida e adornada, sem morador, eles entram e o último estado é pior do que o primeiro. Por quê? Porque há tantos que acham que por não fumar, não beber e por carregar a Bíblia debaixo do braço, resolveu-se a situação. Não, eu não corto o cabelo, eu faço isso, eu faço aquilo, então está resolvida a situação. E não está. O irmão Branham disse que esta etapa é a etapa mais perigosa. É uma etapa enganosa. É uma etapa que as pessoas se conformam. É uma etapa que as pessoas pensam que encontraram tudo. E é muito pior. É muito pior você falar para um denominacional a respeito do que Deus está fazendo, do que falar para um bêbado na sarjeta, um viciado, um caído, uma mulher, uma vida livre, vulgar, porque eles sabem que a condição que eles estão é uma condição fora. Mas aqueles que encontram-se nestas duas etapas estão tão acomodados que eles não podem
fazer coisa alguma mais e não aceitam nada de Deus mais. Existe um engano muito grande, pregado pelo mundo religioso sobre o véu que separava as duas etapas. Olha, irmãos, quando Cristo expirou no Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não existe mais separação, tudo se tornou comum. Não existe mais sobrenatural, não existe mais respeito pelas coisas sobrenaturais de Deus. As coisas são feitas de qualquer maneira. Mas isto é engano. Isto é um engano terrível. Porque, na verdade, irmãos, para entrar neste terceiro lugar, que era o Santo dos Santos, e usufruir desta luz da glória da Shekinah, tinha que se passar pelo véu. E só passava pelo véu o sacerdote. O sumo sacerdote, uma única vez por ano, uma bacia cheia de sangue, uma corda amarrada na cintura, com sinos e romãs, para anunciar a sua vida, que ainda estava vivo, porque podia ser que um sacerdote, o sumo sacerdote que entrasse ali, e Deus não aceitasse aquele sacrifício, ele morreria naquele lugar santíssimo. Então ele tinha uma corda na cintura que ficava do lado de fora do véu, ele entrava, mas a corda ficava a ponta para fora. Porque caso morresse, as pessoas o puxariam, porque não podiam entrar naquele lugar, teriam que puxá-lo pela corda. Você pensa que um sumo sacerdote que fosse ministrar no lugar santíssimo, o altar, nesta noite é um lugar santíssimo, entraria ali brincando, entraria no altar de qualquer maneira. Ele sabia que aquilo era um risco de vida. Ele sabia que a vida dele estava por um fio. Ele sabia que ele podia não voltar mais à sua família. Ele não estava de qualquer maneira. Ele precisava ter confiança no sangue. No sangue que ele tinha nas mãos. Ele precisava ter ousadia para caminhar sabendo o que ele estava fazendo. E diz o irmão Branham que quando um sumo sacerdote daquele mudava um passo, ele não estava olhando para os lados, mas ele estava compenetrado. Ele estava com sangue nas mãos daquele animal, do cordeiro. Ele tinha uma exclamação nos seus lábios. A mesma exclamação que Isaías viu nos lábios dos queimadores, nos lábios dos serafins, que cantavam não rock and roll, que cantavam não twist, diz o irmão Branham, que não cantavam músicas profanas, que não estavam profanando o templo, mas os próprios serafins entoavam uma melodia serena. Santo, Santo, Santo é o Senhor.
sacerdote ia da mesma maneira. Se os serafins, os anjos mais próximos de Deus, que são aqueles que vêm queimar a oferta e purificar o pecador, cobriam as asas, cobriam com suas asas o seu rosto, os seus pés, e cantavam o que deveria fazer nós nesta noite. Hein? Que tipo de música deveria estar nos nossos lábios? Santo, Santo, Santo Espírito. Cadê, irmão? Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito de Deus. Você está no templo como Isaías estava também. Ele está aqui para queimar a sua oferta e seu culto e responder a sua oração nesta noite. O sacerdote entrava ali confiado, com ousadia. Ele sabia o risco que ele estava correndo. Mas, pastores, foi só lá no Antigo Testamento. Nós estamos na graça. Não tem mais isto, não. O véu rasgou, acabou tudo. Sabe, irmãos? Sabe, irmãos? Que Arão não entrava ali confiado em si próprio. Sabe, irmãos, porque Arão ia ao Santo dos Santos, sabendo que a sua vida estava em risco. Ele não estava ali para aparecer. Ele não estava ali para se mostrar. Ele não estava ali para mostrar retórica, eloquência. Ele não estava ali para nada dessas coisas. Ele estava ali porque ele tinha sido convidado para entrar naquele lugar. O profeta diz, na mensagem veio adentro 155, ninguém deixou Arão entrar. Arão entrou porque ele foi convidado por Jeová. Ele só foi ali porque ele foi convidado. Ele foi chamado. Ele entrou ali, ele estava ali, atendendo um chamado. Não simplesmente por si, mas pelo povo e por si próprio oferecia o sacrifício. Hebreus capítulo 5. Ninguém toma para si essa honra, senão os que foram chamados como Arão. Mas preste atenção.
Aí você diz, mas pastor, não é só o sumo sacerdote? Não. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Antigo Testamento, com sangue, com reverência. Mas nós vamos entender que Pedro disse que vós sois o sacerdócio. Agora, sendo a igreja o sacerdócio, entraremos nós neste lugar santíssimo de qualquer maneira, porque o véu do templo foi rasgado? Não. Aqueles que tentarem entrar nesta terceira etapa de qualquer maneira cairão num abismo profundo. O profeta disse que sua mãe teve um sonho de uma mulher que tinha um sapato com saltos altos. E ela disse assim, eu vou provar para você, William Branham, que eu entro neste seu caminho, que eu subo estes 3 degraus, justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo, de salto alto. Eu posso entrar, eu vou entrar, sem submeter altivos, inchados, prepotentes, arrogantes, cheios de pensamentos próprios, pensam que pode invadir este caminho, mas este é um caminho alto que o ímpio não passa por ele. E o profeta disse que aquela mulher, num só salto, subiu os 3 degraus e começou a entrar por esta estrada. E daqui um pouquinho ela se escorregou e caiu num abismo profundíssimo, que se ouvia os gritos e os uivos mais horripilantes que você possa imaginar. Sim, meus irmãos, nós vamos ter nesta noite, conforme diz o apóstolo São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 10, coragem, ousadia, para entrar neste lugar, para transpor este véu adentro, para uma vida de contínua vitória. Não há por que ficar parado em justificação, não há por que estar parado em santificação, não há por que ter uma vida oscilante de altos e baixos. Não há uma pessoa que está aqui no edifício essa noite que, se com um coração verdadeiro e sincero, não confiados em si próprio, mas com reverência, com temor, tomar este sangue em suas mãos nesta noite, este sangue de Jesus Cristo, que te convida nesta noite a dar um passo a mais de fé, a dar um passo mais profundo em Deus, a dar um passo para uma vida de mais estabilidade em Cristo. Porque vivermos de altos e baixos, porque vivermos fracassando, caindo e levantando, um dia bem e outro não, se temos um Deus forte, se temos um Deus de poder, se temos um Deus que está aqui nesta hora para ajudar a recuperar, não há pecado, não há problema, não há nada que possa parar diante deste sangue nesta noite. Hebreus 10, 19, Paulo disse: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Esse é o segundo ato. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu,
isto é, pela sua carne. No Antigo Testamento, só entrava um, porque quem entrasse morria. No Novo Testamento é o inverso. Ou você entra ou você morre. Mas tem uma coisa, você não entra de qualquer maneira. Tem uma ressalva. Não, eu vou entrar porque senão eu vou morrer. Aí entra como aquele bolo assim, vou entrar. Estou entrando porque minha mãe entrou. Estou entrando porque meu marido entrou. Estou entrando porque meu parente entrou. Estou entrando sem saber o que está fazendo. Não, pare aí um pouquinho agora. Pare aí um pouquinho agora. Preste atenção. Você quer vida eterna? Você quer Deus na sua vida? Você quer uma vida de vitória? Você quer viver na presença de Deus continuamente? Preste atenção. Pare aí. Tome este sangue nas mãos. Com reverência. Tome este sangue nas mãos. Esteja contrito nesta hora. Daremos passo a passo para entrar neste véu adentro. Você sabe que se você cruzar o véu sem ser convidado, você morre. Mesmo no período da graça. Você está vestido com uma roupa própria? Ou está vestido conforme a moda? Ou está vestido de qualquer maneira? Ou tem um vestido próprio? Próprio não que Deus te deu, mas da sua concepção. Vamos dar um passo à frente? Vamos cruzar esse véu nesta noite? Esta igreja é o exército invencível de Deus. Esta igreja tem comissão divina para expulsar demônios. Esta igreja tem comissão divina para atropelar enfermidades. Esta igreja tem comissão divina para preparar um povo para o arrebatamento. Isso aqui não é passatempo. Isso aqui não é Elisa Banco. Isso aqui não é a igreja elegida para passar 20, 30 anos. Este povo que se congrega aqui, senhores visitantes, tem uma intenção maior. Tem uma intenção muito mais sublime. É por isso que nós estamos empenhados não em obras filantrópicas, como o mundo denominacional está, não em fazer seminários, não em fazer escolas, não estar dançando diante da política para agradar o reino deste mundo. Esta igreja tem uma obra maior. Este povo tem uma comissão maior. O William Branham não veio para ser simplesmente um ministro batista. Esse homem não veio para ser um ministro batista. Você não veio para ser um ministro denominacional. Você veio com uma comissão divina, com uma mensagem pregada, com uma aclamação do sétimo anjo, um alarido de Deus. João Batista era suficiente grande para não querer ser um sacerdote, simplesmente para obedecer à linhagem do seu pai. Ele foi para o deserto porque ele tinha uma obra muito mais importante para fazer. Você saiu da denominação porque existe algo muito mais importante. Você está aqui porque isto aqui é o lugar aonde está acontecendo a reunião mais importante nesta cidade, nesta noite. Existe uma mensagem especial. Existe alguma coisa especial. Nós estamos empenhados numa obra muito maior. Não é a de salvar o planeta como um movimento ecológico. Nós sabemos que esse planeta vai virar uma bola de fogo. Nós sabemos que vai queimar tudo.
que o mar não vai existir. Cuidado com peixe, com baleia, com árvore. Isso é o movimento mais hipócrita. Eles acabaram. Eles fizeram o mesmo que Jesus disse que eles tinham feito. Mataram os profetas e depois foram adornar os sepulcros dos mesmos. Nós estamos não preocupados com estas coisas. Nós temos alguma coisa maior. Nós estamos oferecendo para o povo a oportunidade de se preparar para o maior reino que vai ser instaurado e implantado na terra. Mas para estar lá tem que entrar. Precisa de ousadia. Precisa de coragem. Precisa de ousadia para dar um passo. Véu adentro. Passo pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote na casa de Deus. Cheguemos-nos, é hora de chegar agora. Tome agora passos definitivos de fé. Não é brincar com Deus, eu vou ver se vai dar certo. Mas agora, vamos agora, tenha coragem agora. Tome este sangue de Jesus Cristo agora. Cheguemos com confiança, com um verdadeiro coração, não é de qualquer maneira, com inteira certeza de fé. Oh, fé certa, que Deus não é três pessoas. Fé certa que o batismo verdadeiro é em nome de Jesus Cristo. Fé certa que a fé dos apóstolos tem sido restaurada e devolvida aos filhos de Deus nesta noite. Purificados da má consciência, é só o sangue que faz isso. E o corpo lavado com água limpa. Aleluias! Aí você então tem coragem de ir diante de Deus tranquilo, reverente, atemorizado. Se você não for convidado, quando for cruzar o véu, não entre não, que você morre. Não entra de qualquer jeito, não. Você vai morrer, não vai ter mais jeito. A rainha Esther precisava de entrar diante do rei, mas ela precisou que o cetro fosse levantado. O cetro dizia, agora pode vir. Você vai até um certo lugar. Espere o sinal de Deus agora. Está você com sangue na mão? Está você com o coração contrito? Está você confiado na graça de Deus? Espere o sinal para passar agora. Talvez você conheça alguém que você fala assim, mas por que eu não sou como aquela irmã? O profeta diz assim, você já encontrou com alguém que já esteve ali dentro do véu? Você já se encontrou com alguém que já esteve ali dentro do véu? E quando esteve diante do véu, teve a oportunidade de provar desta panela, não é de mexerico, não, de maná, deste pão da vida que Jesus disse, olha, se eu te der, você nunca mais tem fome, você não perece. Você já esteve lá? Já teve? Já viu uma pessoa que já esteve lá e já comeu deste maná? Que está vivendo deste maná? Você pode encontrá-lo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, no dia nublado, no dia claro, no dia escuro, com coisas dando certo ou não. Ele é sempre o mesmo. Ele é sempre dócil, sempre cheio de amor, nunca falando ou fazendo coisas erradas. Ele vive sobre a glória de Deus.
Ele nunca tem fome, ele come desse maná. Ele não necessita. Então somente, tem muita gente, né? Bota a Bíblia debaixo do braço, vira igrejeiro. Não é isso que ele necessita, não é só da igreja. O profeta diz, ele não se necessita de ir ali para comer. Ele comeu, ele sabe. Nós temos irmãozinhos lá dentro das matas, que o pastor não vai lá toda semana, todo mês. Às vezes vai de 6 em 6 meses, mas eles comeram do maná. 6 meses, 1 ano, o pastor passa, sei lá. Quando chega lá, o irmão está com a barriguinha cheia do mesmo jeito. Pastor, mas irmão, eu demorei 1 ano vir aqui. Ele disse, pastor, mas eu estou na presença da glória da Shekinah. A luz é a mesma. Vamos mais aqui um pouquinho. Eu já devia ter encerrado. Vamos lá. Não faz nenhuma diferença. O povo diz. Você, irmão, isso aqui é interessante. Sabe quem é que vai dizer para você que se você entrou nesta noite ou não? Não é o pastor Joaquim, não. Não é o pastor Wanderlei. E nem sou eu. É você. A hora que você cruzar esse véu, você sabe se você entrou ou não. Agora, tem uma coisa. Você não pode ficar de fora. Vai acender uma luz aqui. Você está pronto? Está com sangue na mão? Está com o coração contrito? Esta luz vai acender para você entrar. Aleluia. Não faz nenhuma diferença o que o povo diz. Ah, ele é isso, é aquilo outro. Tornou fanático, virou bobo. Agora está aí com uma vida querendo ser diferente. Não. Você se conhece quando você é trazido o véu adentro. Ninguém poderia dizer e nem fazer nenhuma diferença, porque eu posso pregar aqui 1000 anos e isso não muda as pessoas. Mas quando ele chama você para entrar diante da sua presença, e você entra, e você passa este véu adentro, e você se coloca diante da arca de Deus, aonde está depositado as leis, que no Antigo Testamento eram ordenanças expressas, de fora para dentro, ditames, normas, regras. Assim, não faça, deixe fazer, não faça isso, não faça aquilo. Enquanto você não estiver, irmão, enquanto você não estiver nesta condição, enquanto você, irmã, não cortar o cabelo simplesmente porque a igreja diz que você não deve cortar, isso não vale nada. E você não adultera porque você tem medo da sua mulher te deixar, isso não vale nada. Ou porque você está com medo de ir para o inferno, isso não vale nada. Mas quando você passa esse véu adentro, e você está diante da arca, e a arca estava depositada essas leis de Deus, e estas leis de Deus, disse Paulo, sai das pedras e passa para as tábuas de carne do seu coração. Isto irradia. Existe uma irradiação véu adentro, uma força superior, um Deus invisível que passa para dentro de você, não passa só na mente, isto vem pelo intelecto, desce pelos sentidos, se entranha na alma, isto esparrama pela carne, estas leis de Deus se esparramam, se derramam, passa para os seus olhos, passa para a sua língua, passa para as suas mãos, passa para o seu corpo, e aí você é a imagem do Deus vivente aqui na terra. Porque essas leis estão morando hoje dentro de você. Se maná você comeu, está com a barriga cheia. E agora você tem uma luz ininterrupta que não se apaga. Você sabe que você entrou. Não adianta o diabo dizer para você, você não entrou, você sabe que você estava ali. O que adianta o diabo dizer que você não entrou, quando você sabe que você esteve diante da glória de Deus? Você não esteve num daqueles cultos chamados cultos de batismo com o Espírito Santo.
E a pessoa passa a noite toda dizendo glória, 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 aleluia, 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 aleluia. E quando sai de lá, não sai a mesma coisa. Mas quando você entra nesta presença maravilhosa, nesta glória da Shekinah, isto passa para a sua vida, isto está na sua vida. Este Espírito Santo te dá uma fé genuína na palavra de Deus para a hora. Mas esse Espírito Santo vem assim, tranquilo. Como é que o Espírito Santo vem? É nesses movimentos? É nesse esforço? Não, eu vou fechar o olho aqui, pastor, agora, e vou fazer uma compenetração sobrenatural aqui, eu vou tremer, eu vou fechar o olho, vou fazer careta, eu vou receber esta bênção, desta luz, desta glória, deste evangelho, desta epístola viva, vivendo no meu corpo, eu vou receber isso nesta noite. Isso não funciona assim. Como é que funcionou no dia de Pentecostes? Estava todo mundo assentado, tranquilos. Assentados, não estavam nem gritando, fazendo barulho. Estavam lá sentados. E a Bíblia diz que, de repente, isso é algo que vem quando você não espera. Isso é algo que vem quando você não está preocupado. Isso é algo que vem quando você simplesmente está na presença de Deus. Você está na presença de Deus? Isso pode acontecer com você aqui nessa noite. Este Espírito Santo do qual estou falando, porque Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida, e este espírito de vida cruza o auditório, entra no seu coração, não entra na vida do seu vizinho, mas entra no seu, não entra na vida da sua mulher, mas entra na sua, não entra na vida do seu marido, mas entra na sua. E você sai daqui diferente e o marido diz: alguma coisa aconteceu com ela. Aconteceu mesmo. Daí para frente ela nunca vai ser a mesma pessoa. Ela vai estar sempre desta maneira aqui, ó. Agora, vou terminar. O Espírito Santo vem na hora tranquila. Você já notou isso, irmão? Você está num culto, Deus vem, fala, coloca alguma coisa sobrenatural na sua vida, você não sabe explicar. Você vai para casa, você nem faz força para deixar de praticar aquilo mais. Aí quando você lá na frente, 1 ano, 2 anos, você vai: mas interessante, eu não estou fazendo aquilo mais. Aquilo desapareceu. Ué, aquilo saiu de mim. Eu não estou agindo mais daquele jeito. Aí eu fui colocado à prova. Eu não agi mais, aquilo aconteceu. Aconteceu, é verdade? Se isto é verdade, levante a sua mão. Aleluias. O desejo de pecar, o desejo de cobiçar, o desejo de adulterar, o desejo de ver a novela, o desejo de vestir roupas imundas saiu da sua vida sem você perceber. O Espírito Santo vem numa hora tranquila. Você sabe quando você levanta bem cedinho, quando o orvalho está no chão. O orvalho cai antes do amanhecer. Geralmente, às vezes, à noite, depois que o grande mundo movimentado vai para a cama. Depois que tudo está adormecido, você saiu bem cedinho de manhã. Levante de manhã e veja como tudo está tão fresco. A velha terra tem se escondido por cerca de um tempo, ela está refrigerada. E você já alguma vez esteve na presença de um homem ou de uma mulher que tenha se escondido do mundo atrás deste véu? É um refrigério falar com eles. Quando você encontra com eles, ele não vem te falar do problema da igreja, do diácono, do pastor, do irmão. Quando você se encontra com ele, ele diz: você viu, irmão, que coisa sobrenatural. Você esteve no culto esta noite. Você viu como Deus está trazendo uma mensagem que está nos levando a um amadurecimento.
Você não é mais aquele crente fofoqueiro, mexeriqueiro que está preocupado com a vida dos outros. Isso é porque você nunca entrou lá. Mas quando você se encontra com um daqueles que tem passado o véu e tem estado na presença desta glória, eles só sabem falar desta vida que está dentro deles. Eles só sabem falar deste gozo. Eles podem estar brincando, fazendo cócega uns nos outros, mas dentro dos seus corações não há espírito de maledicência. Eles podem ter um momento de descontração, como vimos agora há pouco no vídeo, mas há um respeito entre todos eles. A igreja pode ter confraternidade. Você já esteve em um jardim de rosas bem cedo? De manhã, ou subindo e descendo as autopistas aqui bem cedo, quando o orvalho cai no chão, e sentir aquele aroma das madressilvas e outras, da flor das acácias, exatamente como o cristão que tem se escondido com Deus no silêncio da noite, ou em algum lugar, ele se levantará no dia seguinte com um refrigério, com vida aromatizantes. Ei, sua boca nesta noite vai falar coisas tão agradáveis, tão suaves, tão santas, tão boas. Vidas aromatizantes, um lugar agradável para estar. Alguém com quem você gosta de falar, alguém com quem você gosta porque ele pode te encorajar, alguém em quem você possa ter confiança. Agora, eu vou chamar você para entrar. Você quer entrar? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Agora, vê se vai acender uma luzinha verde dentro da sua alma agora. Aleluias. Aleluias. Esta luz não é uma luz exterior, é uma luz que vai acender lá dentro. Este Deus tem que dar um toque na sua alma agora. Este Deus tem que dar um toque em você, dizendo: é você que eu estou chamando para entrar. É você que tem estado brincando, é você que tem estado fracassando, é você que tem estado caindo e levantando, é você que tem estado um dia na comunhão, outro dia lá fora. É você que está querendo uma vida de vitórias contínua nessa hora. É você que quer esse arrebatamento. Essa luz acende no seu coração agora. Aleluia! Enquanto os serafins estão voando sobre o auditório nesta hora, os serafins estão voando sobre o templo nesta hora, os queimadores estão voando aqui dentro. Ele vai passar sobre o seu culto, ele vai passar sobre a sua adoração agora, ele vai passar aí aonde você está agora. Ele tem que queimar este sacrifício para que isto suba às narinas de Deus e esta luz acenda para você entrar. Ele está passando aí agora. Aleluias! Aleluias! Se ele queima o seu altar, se você nesta hora diz: Deus, eu quero isto, Deus, eu quero esta vida, Deus, eu quero esta luz, Deus, eu quero este arrebatamento, ele está passando agora para aceitar o seu sacrifício, para entrar. Então entre agora, dê um passo confiado no sangue de Jesus Cristo. Aleluias, aleluias, e saia daqui dizendo que nós somos vencedores pelo poder do sangue de Jesus.